Dia, muito bom dia, muito bom dia! Hoje a internet está querendo nos derrubar, mas ela não vai conseguir, pois o medo quer nos paralisar. É isso, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre medo, sobre paralisação. Quantas vezes você se paralisa por medo? Exatamente isso que acontece comigo, com você e com todas as pessoas. Nós deixamos de viver o extraordinário por medo, por paralisação. E é uma palavra poderosa que eu quero trazer para vocês, do livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Se você tiver a oportunidade de ler todo esse capítulo, não deixe de ler, porque realmente o Senhor falou tanto comigo nessa palavra e eu não podia deixar de vir aqui trazer esse pão fresquinho para o nosso primeiro dia do nosso semestre, primeiro dia do mês de julho, o mês que a alegria do Senhor será a sua força. Você crê nisso? Então vai pegando aí o seu café. Vamos começar esse dia declarando que o mês de julho será o mês de colher a alegria do Senhor. Coisas boas, coisas grandes virão nesse mês. E eu tenho certeza que você vai compartilhar comigo brevemente o que o Senhor vai fazer na sua vida, na sua história. Sim, porque é forte o que Ele tem para fazer. Mas tudo depende do nosso posicionamento. E aí eu quero começar o dia hoje perguntando para você, preparando aqui a minha Bíblia, que é de onde eu tiro todos os dias a mensagem, né? Tem dias que tudo que a gente vê pela frente são obstáculos, são exércitos, são problemas vindo, seja ele problema interno, né? Problema mental, cansaço, estresse, depressão. Tenho convivido com tantas pessoas com depressão, com ansiedade, com dificuldade para dormir. E tem também dias que seu corpo está cansado. Talvez você que esteja me ouvindo hoje esteja passando por alguma dificuldade física, talvez você esteja aí com um problema, né? Sei lá, no joelho, no ombro, e isso está te impedindo de fazer vários movimentos, está te impedindo de talvez carregar uma sacola, enfim, são várias coisas que a gente passa no nosso dia a dia, são vários os desafios, né? Que a gente vivencia, e isso acaba nos paralisando. Porque às vezes uma dor no braço te paralisa de seguir treinando, por exemplo. Talvez uma dor de cabeça te paralisa de ir num café com amiga. Você tá ali, né? Principalmente nós mulheres com TPMs aí, e te deixa ali paralisada para que você avance. E talvez esse café fosse algo que ia acontecer ali, um projeto maravilhoso que ia sair desse café, enfim. E aí você, né, tá passando por esse problema de dor extrema, você acaba desanimando, né? Porque você vê esse problema na sua frente, você acaba desanimando. Mas hoje eu quero trazer a história para você de Josafá. Josafá que estava ali no meio do povo, né? Ele tinha uma guerra para vencer. E quando ele vê todo aquele exército na frente dele, ele paralisa. Mas o bom é que ele paralisou clamando ao Senhor. Clamando ao Senhor. Como você tem paralisado as suas guerras?
Como tem sido esse momento de guerra, esse momento de desespero, de medo extremo? Porque às vezes o que o inimigo quer é só te paralisar. Que ele sabe que o que você tem aí dentro é tão grande que se sair vai atrapalhar os planos dele. Vamos ver como Josafá passou por essa guerra? Começa assim, ó. Na verdade, a gente vai lá pro versículo 15, tá? Escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, diz o Senhor. Não tenha medo, nem fique desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. E eu não sei a batalha que você está passando no dia de hoje. Quais são os medos que você tem enfrentado, que tem te impedido de romper a sua vida? E eu tô parando tudo aqui porque o Espírito Santo já chega invadindo. Quando a gente se dispõe a Ele, né? Porque antes disso tudo, Josafá, ele clama a Deus com angústia. Lá no versículo de número 6, ele começa a falar. E aí no 9 ele fala assim: como vamos enfrentar essa calamidade, como guerra, praga, fome? Nos colocaremos em tua presença, Senhor, diante desse templo, onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti com angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Então, antes de Deus dar essa resposta para ele, porque Deus só responde a partir do momento que você clama a Ele. Ele não vai invadir se você não permitir. E a gente tem essa dificuldade de clamar ao Senhor, de colocar Ele à frente de tudo para nos ajudar a combater as batalhas. A gente só vê o exército na nossa frente e paralisa. Por medo a gente paralisa. Porque a gente vê um exército grande demais vindo nos atacar. Uma guerra grande demais vindo à minha frente. E aí eu paraliso. Eu bloqueio. Não é mesmo? Então, por mais que Josafá falava assim, é impossível vencer essa guerra. Eu não tenho condições de avançar. Mas uma coisa eu vou fazer. Eu vou clamar. Porque é isso que ele faz. Clamaremos a ti nessa angústia. E tu nos ouvirás. Tu nos ouvirás. Quantas vezes você tem clamado a Deus no meio da sua angústia? Quantas vezes? Mira, mas ele não me escuta. Às vezes o silêncio é resposta. Às vezes o silêncio já é uma resposta. Porque aqui o Senhor fala: a batalha é minha. Esse exército não é grande demais. Não fique desanimado. Olha o versículo de número 16. Amanhã, prestem bem atenção. Amanhã, marchem contra eles. Marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jerusalém.
marchem. Marchem é a palavra que o Senhor fala. E vocês o encontrarão no fim do vale, para o deserto de Jeruel. Presta bem atenção no que vem depois. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições. Depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Meu Pai, estava vindo um exército. Um exército. Presta bem atenção nessa palavra. Pega isso que o Espírito Santo está dizendo aqui. E eu, com muito temor no meu coração, eu preciso te dizer isso. O medo quer te parar, para que você não avance esse deserto que você está passando. Porque após esse deserto, virão coisas tão extraordinárias que o inimigo ele quer te parar para você não avançar, para que você não tome posse. Não tome posse daquilo que está por vir. É forte demais isso. E o Senhor manda te dizer que é para marchar, que é para ir em direção a esse deserto, que não é para paralisar, que não é para parar no meio do caminho desse deserto. Ele tá, olha aqui, ele manda marchar. Ele manda marchar até o fim do vale que abre para o deserto. Presta atenção, o Senhor manda o povo marchar para o deserto. Imagina o desespero desse povo. Imagina o desespero. E o que o Senhor fala, quando vocês encontrarem o exército, quando vocês encontrarem eles, vocês não vão fazer nada, apenas se posicionar. Se posicione. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Porque a guerra não é sua, a guerra é do Senhor. Ele está te pedindo apenas para tomar a sua posição. Que posição você precisa tomar hoje? Qual é a postura que você precisa tomar hoje? O Senhor está te mandando tomar uma posição, assumir uma postura. Porque a partir dessa posição que você tomar, Ele te livrará. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Saiam para enfrentar. Então não é para parar, é para sair para enfrentar, mesmo com medo. Mesmo que tentem te travar, te parar, saia amanhã para enfrentar. Marche, marche. O Senhor manda te dizer, porque eu estarei contigo, com as suas forças, com o poder da sua mão, você não vai conseguir chegar. É isso aí. Mas não é você que vai fazer. Eu faço por você. Eu só preciso que você marche e se posicione. E aqui eu preciso falar com você. Posicionamento. O Senhor pede posição. Da minha parte, da sua parte. O que eu estou fazendo aqui agora é me posicionar contra os meus medos. Eu tive medo demais de começar, de retomar essas lives aqui. Eu tive medo demais de julgamento. Eu tive medo demais de ser exposta ao ridículo. E muito temor. Porque eu estou falando da palavra de Deus, Bíblia.
E eu sou temente ao Senhor, medo de vir aqui falar coisas que tá saindo de mim, não do Senhor. E para estar aqui eu me preparo e sempre entro com muito medo, com muito temor no meu coração. Medo de exposição, medo de ser julgada, medo de falar alguma coisa aqui que não está dentro da palavra. Mas sabe o que o Senhor falou comigo? Se posicione. Se posicione. Marche. Vai. Porque tem gente para ser salva através da sua vida. Ei, Senhor. Olha a responsabilidade. É muito forte. E todos os dias, eu recebo pelo menos uma pessoa me dizendo: eu precisava tomar uma decisão hoje e não sabia como fazer. E você falou comigo através dessa palavra. Hoje eu levantei sem vontade. E você falou comigo através dessa palavra. Eu estava passando uma situação difícil. Eu ia trazer para dentro da minha casa uma pessoa. E através do que eu ouvi de você hoje, eu vi que não era para fazer isso. E são pessoas que estão distantes de mim. São pessoas que estão fora do meu habitat, que eu não conseguiria chegar a elas para falar com elas como eu gosto, que é no secreto. Que é tomando um cafezinho, né? Porque eu tô distante delas. Mas a internet está me permitindo chegar, tocar nelas de alguma maneira. Mas sou eu? Não. É a minha obediência. É o meu posicionamento. Porque eu, carnal, mira, não tenho condições. Bate medo, bate cansaço, bate desânimo. O filho acorda à noite, de madrugada, vem pra cama. E tudo acontece. Pra quê? Pra me parar. Pra eu não estar aqui, pra eu desanimar. Mas sabe o que o Senhor fala? Marche, se posicione. Eu vou estar lá com você. Você vai apenas se posicionar. Gente, eu faço minhas anotações, eu tenho aqui meu computador, eu tenho aqui meu caderno, porque é tanto medo, é tanto temor. E deixa eu te falar, no final de tudo, não sai uma palavra do que foi anotada. Tá tudo aqui. Mas eu me preparo por temor. E deixo fluir o Espírito Santo. Deixo que Ele fale. Porque é assim que Ele fala. Vocês não precisaram lutar. Se posicionem. Saiam. Pois eu estarei com você. Só saia. Só se posicione. Que eu vou estar com você. Eu não sei quais são os seus medos. Eu não sei quais são as suas batalhas, mas eu quero te dizer que o Senhor está mandando marchar. Que o Senhor está te mandando posicionar. Só dê o passo, que eu estarei com você. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e permaneçam firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. O homem que estava com medo, agora há pouco, que orou com medo, que falou: Senhor, exército grande demais, uma guerra gigantesca. Eu não tenho condições de avançar. Eu não tenho como enfrentar.
Eu clamo a ti com muita angústia, porque eu não tenho nenhuma condição de avançar, Senhor. E o Senhor traz resposta. Não tenha medo, não fique desanimado, apenas avance, posicione-se e veja com seus próprios olhos o que eu vou fazer. E aí sabe que ele começa a marchar, a caminhar, a trazer o povo. Bem cedo na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto. No caminho, Josafá parou e disse: escutem, povo de Judá e Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e permaneçam firmes. Então ele foi para o deserto, ele obedeceu. Então primeiro ele orou, com muita angústia e medo. Através da oração veio a resposta. A resposta não era ficar onde ele estava, era avançar, era se posicionar. Não temas que eu estarei contigo. Não é você que vai lutar essa guerra. Sou eu. Só avance. Avançou e no caminho, no meio do deserto, presta atenção, ele obedeceu. Então ele ora, ouve, avança, obedece e é aqui que mora o segredo maior de tudo. No caminho, ele diz: creiam no Senhor, creiam no Senhor, deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. Imagina só, eles estão atravessando o deserto. Meu Pai, eu vejo o deserto como um lugar que é o lugar que a gente passa, né? Os nossos desertos, as nossas lutas. Imagina, você está no meio dessa luta. Você está no meio dessa guerra. Você está avançando o seu deserto. E dá glória a Deus. Para ali, no meio do deserto. Ainda profetiza uma palavra: creia no Senhor, seu Deus, e permaneça firme. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. No meio do deserto, minha gente. No meio daquele lugar vazio, que não havia para onde olhar, não havia esperança, não havia expectativa. Mas o deserto é o processo que eu e você precisamos enfrentar. Porque no nosso cantinho, no nosso conforto, as coisas não vão acontecer. Porque o medo vai nos paralisar para nos deixar exatamente onde estamos. E quando você fala não, que você posiciona, que você avança para esse deserto, porque o Senhor manda avançar para o deserto. Olha o que acontece. Olha o que acontece. No momento em que começam a cantar, a louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e de Monte Seir. E eles começaram a lutar contra si. O exército de Moabe e de Amon se voltaram contra os seus aliados. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não se escapou nenhum dos seus inimigos. Prestem atenção. Prestem atenção. O povo obedeceu, avançou com medo, vai com medo mesmo. Se posiciona com medo mesmo, não tenha medo.
Obedeça a minha voz. Eu estou te pedindo para avançar. Vai que eu estarei contigo, assim diz o Senhor. E quando eles avançam assim, quer saber? Deus mandou a gente avançar, vamos avançar, mas vamos avançar louvando, cantando e bendizendo o seu nome. Presta atenção, no meio do deserto, cantando. Só que quando eles chegam aonde eles tinham para chegar, quando os homens de Judá chegam ao lugar de onde se avista aquele deserto, viram apenas cadáveres no chão até onde se podia enxergar. E aqui eu paraliso. Às vezes, o seu medo ele traz tanto bloqueio sobre esse gigante que está à sua frente. E aí quando você chega lá, não tem nem guerra para vencer mais, porque já estão todos os cadáveres no chão. A guerra já foi vencida pelo nosso Deus. O que tem te paralisado? O que tem feito você deixar de avançar? Porque às vezes o medo está aqui, o exército está aqui, as preocupações estão aqui na mente. E você começa a pensar antes do negócio acontecer. E você não avança por causa dos seus bloqueios. É isso que acontece no meu dia a dia e no seu dia a dia. Às vezes o telefone toca. É o chefe ali, você fala assim, meu Deus, vou ser demitida hoje, não vou atender essa ligação. Já começa a sofrer por antecipação. E às vezes a ligação é assim, preciso falar com você, não é mesmo? Amanhã eu quero um café com você. Aí você nem dorme à noite. Não, eu vou mandar um atestado, eu vou falar que eu tô doente, Mas Deus te manda avançar. E aí quando você avança, que você chega lá e fala assim, quer saber, se mandar embora, beleza, vou dar glória a Deus, seja feita a vontade de Deus, porque eu estou entregando a minha vida para Ele cuidar. E aí quando você chega lá, é uma notícia boa. Olha, sabe aquele relatório que você me passou no mês passado? Deu tudo certo, nós fechamos um contrato e hoje eu estou te promovendo. Porque foi isso que aconteceu com esse povo. Eles clamaram a Deus. Deus mandou avançar. Eles obedeceram. E nessa obediência, eles falaram, nós estamos obedecendo porque nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos no grande Deus. Nós damos graças a Ele, porque o seu amor dura para sempre. E Ele não vai nos deixar nesse deserto. Vamos louvar, vamos atravessar com muita gratidão no nosso coração. Então eu quero te dizer, o tempo de cantar chegou. Chegou para mim, chegou para você. Não importa as guerras que você esteja passando, não importa os medos que você esteja enfrentando. É tempo de cantar, é tempo de louvar. É tempo de agradecer, mesmo sem enxergar a vitória, porque Deus vai te honrar. A partir do seu posicionamento, a partir do seu avançar, a partir do seu obedecer, você vai alcançar a vitória, porque você não vai precisar nem lutar. Quando chegar lá, os cadáveres já estarão espalhados pelo chão. Esse exército já terá sido derrubado. É isso que eu tenho para dizer para você no dia de hoje. Avance. Comece a louvar. Em meio à guerra,
Não deixe a ansiedade te paralisar, não deixe a depressão te paralisar, não deixe as dores físicas te paralisar. Avance como você está, mas avance dando glória a Deus e não resmungando. Avance agradecendo a Ele pelas vitórias que você já vê nos olhos espirituais. Porque a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra potestades, contra espíritos, contra a nossa batalha de mente, porque o inimigo começa a atacar a sua mente. E hoje eu declaro em nome de Jesus, eu declaro que todo medo vai cair por terra, que todo projeto paralisado será hoje destravado, porque você vai avançar com medo mesmo. Mas você vai avançar louvando, cantando e crendo que a vitória chegou. Que a vitória chegou. O medo quer te paralisar, mas você vai se posicionar com fé, vai avançar, louvar ao Senhor, porque essa é a temporada de receber tudo que o Senhor tem para destravar na sua vida. Mas para isso, você precisa se posicionar com fé. Porque é a fé que vai mover a montanha que está à sua frente. É a sua fé que vai derrubar os gigantes. É a sua fé que vai fazer você chegar lá e não enxergar ninguém para lutar. Porque o Senhor já lutou por você. Recebe essa palavra em nome de Jesus. E se ela fizer sentido para você, me manda. Coloca nos comentários ou me manda no direct como eu tenho recebido, porque isso aumenta também a minha fé, porque eu estou aqui por obediência ao Senhor. E eu quero ouvir o que Deus falou com você no dia de hoje. E não deixe de compartilhar essa palavra com mais pessoas. Você vai ser um Josafá na vida de alguém hoje que vai falar: ei, vem cá, vamos avançar, porque Deus já vai lutar por nós. Seja como Josafá, que paralisou aquele povo no meio do deserto e disse: vamos avançar, porque Deus está conosco e nós vamos vencer essa guerra. Amém? Amo sua vida, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.